Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 9 de maio de 2025. Vamos ao destaque do dia, viagem à Rússia. Em Moscou, o presidente Lula e ministros brasileiros se encontram com o presidente russo Vladimir Putin. O país é o principal fornecedor de fertilizantes ao Brasil, insumo essencial para a nossa agricultura. E o presidente Lula diz que o objetivo da viagem é reforçar a parceria estratégica entre as duas nações. Nós temos interesse em discutir a área da defesa, a área espacial, a área científico-tecnológica, a área da educação e a área, sobretudo, da questão energética. E ainda a devolução de recursos aos beneficiários do INSS. Presidente do Instituto, Gilberto Valer, é o nosso entrevistado de hoje. Fala sobre os valores que começarão a ser devolvidos no próximo pagamento. Ele também explicou como o INSS vai cobrar os valores pagos indevidamente às associações de aposentados e pensionistas. Você vai ouvir também. Amanhã é dia D de vacinação contra a gripe. Grupos prioritários, como crianças, idosos e gestantes, devem procurar os postos de saúde para garantir a imunização. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Defesa, energia, ciência e tecnologia são algumas das áreas que o Brasil quer ampliar parceria com a Rússia. Em Moscou, o presidente Lula e ministros foram recebidos pelo presidente Vladimir Putin. O brasileiro participou na Rússia das comemorações dos 80 anos da vitória soviética contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial. No encontro que reuniu ministros dos dois países, os presidentes Lula e Vladimir Putin discutiram formas de ampliar e fortalecer a parceria estratégica entre Brasil e Rússia. O Brasil mais importa do que exporta para a Rússia. O déficit na balança comercial é de 9,5 bilhões de dólares. Mais da metade do que o Brasil compra da Rússia é óleo de petróleo. O país também é o principal fornecedor de fertilizantes ao Brasil, insumo essencial para o agronegócio. Já o Brasil vende para os russos principalmente soja, café e carnes bovina e de ave. Para o presidente brasileiro, é possível avançar nas relações com o país do leste europeu. Esta minha visita aqui é para estreitar e refazer com muito mais força a nossa construção de parceria estratégica. Entendemos que o potencial de crescimento dessa relação é muito grande. Nós temos interesse em discutir a área da defesa, a área espacial, a área científico-tecnológica, a área da educação e a área, sobretudo, da questão energética. Pela manhã, o presidente Lula assistiu o desfile militar que celebrou os 80 anos da derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Logo, a Praça Vermelha, no centro de Moscou, foi tomada por soldados que marchavam em memória dos que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Os tanques de guerra e as ogivas nucleares mostraram ao mundo o poder militar russo. Após a cerimônia, que durou cerca de 1 hora, as autoridades ofereceram flores no túmulo do soldado desconhecido. Em seguida, retornaram para o Kremlin para um almoço. No final do dia, o presidente Lula recebeu o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico. De Moscou, na Rússia, Luana Karen. Aqui no Brasil, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, participou da reinauguração da unidade da Coca-Cola em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E relembrou ações adotadas pelo governo federal para o fortalecimento da indústria e a retomada das atividades no estado. A fábrica retoma oficialmente 1 ano depois 100% das operações, durante a tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul. No ano passado, a unidade gaúcha passou 1 mês e meio debaixo d'água. E só agora foi possível atingir a capacidade plena de produção. Luciana Batista, líder da Coca-Cola no Brasil, reiterou o compromisso da empresa com o crescimento do estado e do país. São mais de 570 mil empregos indiretos e mais de 50 mil empregos diretos gerados através do sistema Coca-Cola. Então, queria mais do que reafirmar nosso compromisso com o Rio Grande do Sul, também reafirmar nosso compromisso com o crescimento
do país. A empresa investiu mais de 800 milhões de reais em Porto Alegre para o enfrentamento da tragédia climática e de suas consequências. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, que participou da celebração de retomada da fábrica, ressaltou ações do governo que contribuíram para o fortalecimento da indústria no estado e em todo o país. Entre elas, a NIB, Nova Indústria Brasil, iniciativa lançada no ano passado com foco em inovação e sustentabilidade. Uma indústria mais sustentável, então Fundo do Clima, Fundo Amazônia, Mover, mobilidade verde, indústria automotiva para eficiência energética, são 3,8 bilhões este ano de crédito financeiro para o Mover, depois uma indústria mais competitiva. As ações executadas pelo governo federal para a recuperação do Rio Grande do Sul somaram mais de 111 bilhões de reais, entre recursos para famílias, produtores e empresários. Desse valor, 89 bilhões já foram executados. De Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Luciana Colares de Holanda. Aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS começam a receber no próximo pagamento dinheiro retido indevidamente para associações em abril. Na próxima semana, aqueles que tiveram descontos deverão se manifestar se reconhecem ou não os vínculos com as instituições. Hoje nós conversamos com o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Gilberto Valer Júnior, sobre todas essas devoluções e as medidas tomadas pelo INSS para garantir o ressarcimento e proteger os beneficiários. Acompanhe a entrevista gravada. Presidente, na próxima folha de pagamento começa a devolução do dinheiro que foi retido indevidamente em abril para aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS. Como é que vai ser isso? Os beneficiários precisam fazer alguma coisa? Bom, Luciano, o dinheiro foi retido, que foi descontado do último mês. Esse dinheiro vai ser devolvido automaticamente no pagamento do benefício da próxima folha, final de maio, começo de junho. Para receber, o beneficiário precisa fazer alguma coisa ou isso é automático? Nada, vai ser automático. Ele não vai ter mais o desconto da entidade, porque ele está suspenso por tempo indeterminado, e o pagamento vai ser feito pelo próprio INSS. Perfeito. E na próxima terça-feira, 13 de maio, 9 milhões de aposentados e pensionistas vão receber uma notificação do INSS, de que sofreram descontos feitos por associações e seus benefícios. Como é que vai ser essa notificação? Vai ser preciso enviar documentos, preencher dados adicionais? Explica para os nossos ouvintes como é que é o passo a passo para isso. Isso é muito importante. Ontem nós já disparamos 27 milhões de notificações, única e exclusivamente pelo canal Meu INSS. É ali que ele vai ter o canal de comunicação oficial do INSS. Por isso a preocupação de não clique em link nenhum, não abre e-mail, não abra mensagem do SMS e nem de SMS. Agora, na próxima terça-feira, a gente parte para poder avisar as pessoas que alguma vez tiveram desconto em sua folha de pagamento. Algum desconto associativo. Isso não quer dizer que esse desconto seja irregular. Pode ser que ele tenha autorizado. E é só para você ficar alerta que no dia seguinte, na quarta-feira, estará aberto um sistema para que você possa eventualmente questionar esse desconto se você entender indevido. Só para a gente complementar esse esclarecimento, presidente? Pode ser que a pessoa eventualmente tenha tido um desconto relativo a crédito consignado, por exemplo. Isso não tem nada a ver com essa questão que está sendo tratada. Ela vai ter que, na verdade, informar o INSS se o desconto de alguma associação está correto, se ela se associou àquela instituição mesmo. Perfeito, Mário. Na verdade, o contra-cheque do nosso aposentado e pensionista pode ter diversas rubricas de desconto. Mas o que está sendo tratado aqui é o desconto associativo, o que foi objeto da operação policial, o que o INSS está criando essa rotina de ressarcimento é para descontos associativos irregulares. O que é o desconto associativo? É quando alguma associação, ela fala que você é vinculado a ela, que você se associou a ela, e ali ela informa que você autorizou para que o desconto da sua mensalidade seja descontado em folha.
Bom, então a situação é essa. Os beneficiários poderão se manifestar, se reconhecem esses descontos, já na próxima quarta-feira, por meio do aplicativo, né, o Meu INSS. Tem também a possibilidade pela central de atendimento 135, não é isso? E se a pessoa informar que não autorizou esses descontos, como é que será feita a cobrança pela instituição? É importante que somente pelo Meu INSS, o INSS vai te notificar, e se você não tiver acesso ao aplicativo, você pode utilizar o seu telefone para ligar no 135. O contato é direto com você, não precisa de intermediário. Ninguém fala em nome do INSS, ninguém fala pelo INSS com você. Quanto à forma de ação, logo que ele clicar na questão do ressarcimento, na questão das associações, vai aparecer para ele quais são os vínculos que ele teve eventualmente desconto, para ele informar se ele reconhece ou não. Ele não reconhecendo, não precisa juntar qualquer documento, o INSS vai cobrar para você, para que a instituição que informou que ele é seu associado, para que junte a documentação comprobatória, qual seja o vínculo com a associação, a autorização para desconto e cópia do documento. Se ele não juntar esse documento, ele tem 15 dias úteis para poder fazer o pagamento. E aí, como é que vai ser esse ressarcimento para o beneficiário? O INSS vai fazer o ressarcimento e cobrar da instituição ou vai aguardar que a instituição faça o ressarcimento? A instituição ela é informada que ela deve pagar e, ocorrendo o pagamento, ela vai emitir uma GRU, vai fazer um pagamento para o INSS. Ele não faz pagamento direto a nenhum ao nosso segurado. Para quê? Para evitar que ele tenha contato para informar conta, para que informe CPF. Nada é necessário para que você possa receber esse dinheiro. Nenhuma informação, não junte documento algum, não assine nada. O INSS recebendo esse valor vai incluir na sua folha de pagamento. E se a instituição não retornar, não pagar o valor para o INSS, como é que vai ser o ressarcimento para o beneficiário? O INSS está garantindo que todos aqueles que tiveram a sua inscrição irregular, ou seja, que a instituição não consegue comprovar o vínculo, ou a instituição não fez o ressarcimento, o INSS vai ressarcir você. Agora, alguma outra medida, presidente, vai ser realizada para ressarcir e proteger aposentados e pensionistas, especialmente referentes aos descontos anteriores? Como é que vai ficar isso? Na verdade, a gente tem que garantir de onde vem esse dinheiro. E, inicialmente, o que foi feito? Nós acionamos a Advocacia Geral da União para medidas judiciais de bloqueio de bens, para poder garantir esse valor. Hoje, já temos 2,1 bilhão de reais presos para garantir esse valor, vindos dos bens cautelares presos pela Justiça. Perfeito. Presidente, vamos alertar o nosso ouvinte. O canal, então, é o Meu INSS, o aplicativo, né? Ou então a pessoa, o beneficiário, o aposentado, o pensionista, ligar para um 135. Ele não recebe ligação, não recebe e-mail, não tem nada disso, né? Exato. Na verdade, ou é pelo aplicativo Meu INSS ou ainda pela página de internet Meu INSS, que também é um caminho válido. Ou então, se ele não tiver acesso à internet, seja pelo celular ou seja pelo computador, ele faz a ligação no 135. O importante é informar que não há um prazo fixo para ele fazer o requerimento. Ele pode fazer na quarta, pode fazer na quinta, pode fazer daqui 1 mês, 2 meses. O INSS não vai fechar logo esse canal. Então ele pode ter calma, ele pode pensar, ele pode refletir, tentar lembrar se ele algum dia foi associado ou não. E também é importante a gente reforçar aquilo que o senhor falou antes. Não existem intermediários que falem em nome do INSS, né, presidente? Então, se aparecer aí alguém ligando ou batendo na sua porta, dizendo que vai garantir para você a devolução desse dinheiro que você tem que pagar ou fornecer algum dado, isso é golpe, né? Isso é golpe, não caia. O INSS fala direto com você. Ninguém fala em nome do INSS. Você não precisa juntar documento algum, você não precisa acessar link algum. Não forneça seus dados. Muito bem, nós conversamos com o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, Gilberto Valer Júnior. Obrigado, presidente, pela presença aqui na Voz do Brasil. Obrigado, um prazer enorme estar aqui com vocês. Brasil contra fake. Hoje vamos falar também sobre a operação sem descontos. A estimativa é que mais de 6 bilhões de reais tenham sido descontados irregularmente dos beneficiários do INSS. O governo, como o presidente do INSS disse, tem tomado medidas para bloquear os valores e devolvê-los aos aposentados e pensionistas. Mas notícias falsas têm distorcido os dados e induzido a população ao erro. Tema do Brasil contra fake de hoje.
Um verdadeiro leilão da desinformação está sendo feito com os números relacionados à operação sem descontos. Peças de desinformação estão levantando valores extrapolados do impacto das fraudes praticadas a partir de descontos na aposentadoria de pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A estimativa oficial da operação sem descontos, deflagrada há 2 semanas pela Polícia Federal, junto com a Controladoria da União, é de 6,3 bilhões de reais. É falso que o governo federal vá criar impostos para pagar o rombo das fraudes no INSS. A criação de impostos depende da aprovação do Congresso Nacional. Para ressarcir as vítimas das fraudes no INSS, a Advocacia Geral da União, a AGU, ajuizou a ação para bloqueio de mais de 2,5 bilhões de reais em bens e imóveis de responsáveis pelas fraudes, como explica o ministro-chefe da AGU, Jorge Messias. Nós resolvemos também pedir e agregar o bloqueio cautelar, não só das entidades associativas e dos seus dirigentes, mas das empresas, pessoas jurídicas, laranjas, que foram apontadas pelo inquérito policial. É falso que o governo não esteja prestando atenção aos aposentados. De acordo com a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, o pico de denúncias de descontos indevidos em aposentadorias ocorreu em 2021, com mais de 110 mil reclamações naquele ano. 2 anos depois, em 2023, 43 mil aposentados denunciaram esses descontos indevidos. Desde então, já são mais de 2,5 milhões de descontos que foram bloqueados a partir das reclamações de aposentados no Meu INSS. A partir da última quinta-feira, 27 milhões de segurados recebem mensagem do Meu INSS informando que não tiveram desconto em suas folhas de pagamento relacionados a entidades associativas. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem Marcos Lacerda e Gisele Brasil. Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake. Vem, 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 todo mundo vacinar. Vacinar é nossa força. Se você faz parte dos grupos prioritários, vem tomar a vacina e se proteger da gripe. A vacinação contra a gripe começou. E neste sábado tem mobilização nacional, é o Dia D. A ação tem como objetivo ampliar a proteção de um período onde há o aumento de casos de doenças respiratórias. A meta é vacinar 90% do público-alvo, mais de 81 milhões de pessoas. Quando o assunto é a proteção da filha de 3 anos, a enfermeira Ilma Nascimento não perde tempo. Todos os anos, ela imuniza a pequena contra a gripe, além de manter o cartão de vacinas atualizado. Que a vacina é muito importante, principalmente quando a criança está no período escolar. Que a minha filha tem 3 anos e ela já teve gripe, mas como ela foi vacinada, a gripe dá bem leve. Então, é muito importante as crianças que estão no período escolar ter o calendário atualizado, porque salva a vida da criança. A preocupação da Ilma não é por acaso. Segundo dados do Boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, foi registrado um aumento nas ocorrências de síndrome respiratória aguda grave. Este ano foram mais de 45 mil casos, sendo que cerca de 43% associados a algum vírus. A maioria foi causado pelo vírus sincial respiratório, causador da bronquiolite, doença que afeta principalmente crianças com menos de 2 anos, especialmente nas regiões Centro-Sul, Norte e Nordeste. Diante do aumento de casos, o governo liberou 100 milhões de reais para reforçar o atendimento a crianças com a síndrome respiratória aguda grave. Já entre adultos e idosos, as hospitalizações estão especialmente ligadas à influenza A, com maior incidência no Amazonas, Mato Grosso do Sul e Pará. Segundo a médica pediatra Rejane Fleck, a vacina contra a gripe é a principal forma de prevenir a infecção pelo vírus influenza e deve ser tomada todos os anos. Ela ressalta que a imunização é segura e reduz o risco de internações e de morte. Os vírus são uma grande causa de pneumonia e de internações hospitalares. Então procure vacinar. Vacina não faz mal, não causa doença, não causa autismo, ela só faz bem. Toda a vacina, ela passa
passa pela Anvisa e é liberada por ela para mostrar a segurança da sua aplicação. Todos os anos, o Ministério da Saúde realiza a campanha nacional de vacinação contra a gripe com a disponibilização do imunizante pelo Sistema Único de Saúde. Para reforçar a cobertura em todo o país, a pasta já deu início em abril à campanha deste ano. O objetivo é proteger a população antes do aumento da circulação do vírus influenza, que costuma ocorrer no outono e no inverno na maior parte do país. Além disso, o governo vai promover uma grande mobilização amanhã. É o dia D de vacinação contra a gripe, que vai ocorrer de forma simultânea nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, com atuação conjunta do governo federal, estados e municípios. Mais de 36 mil postos em todo o país estarão em funcionamento. A meta este ano, segundo o governo, é vacinar 90% do público-alvo, ou seja, quase 82 milhões de pessoas, incluindo crianças, idosos e gestantes. Reportagem Gabriela Noronha. Na região norte, a campanha de vacinação contra a gripe terá início no segundo semestre, considerando as particularidades climáticas da região. Atenção, estudante! No final do mês serão abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2025. E a prova será realizada em novembro. Quem traz as informações é Claudimário Carvalho. O Ministério da Educação divulgou as datas oficiais do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2025. As inscrições vão estar abertas de 26 de maio a 6 de junho e as provas objetivas e de redação vão ser aplicadas em 2 domingos, 9 e 16 de novembro. O exame continua sendo a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, utilizado por instituições públicas e privadas. Os resultados permitem um acesso ao SISU, ao ProUni e ao FIES. Também são aceitos em processos seletivos de universidades portuguesas conveniadas com o INEP. O edital com informações detalhadas, como o valor da taxa de inscrição e formas de pagamento, será publicado em breve. O prazo para solicitar isenção da taxa já foi encerrado em 2 de maio. Em Brasília, Claudimário Carvalho. Ações conjuntas para combater os efeitos das mudanças climáticas. O Grupo de Redução de Riscos de Desastres do BRICS, que é o Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global, aprovou a proposta de trabalho e a declaração conjunta que será seguida no período até 2028. O plano aprovado prevê a redução de vulnerabilidades e o fortalecimento de sistemas de informação e alerta precoce para catástrofes. A proposta defendida pelo Brasil foi explicada pelo ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. O Brasil acredita que investir em prevenção e inclusão social é investir em um futuro mais justo e acreditamos também que a força do BRICS está na diversidade de experiências, na troca de conhecimento e na construção de soluções conjuntas. Fazem parte do BRICS 11 países: Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul, além da Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. A sociedade brasileira elegeu 100 propostas para enfrentamento da emergência climática na 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, que terminou hoje. Resultado de um processo participativo que envolveu 2.570 municípios e mais de 900 conferências em todo o Brasil desde o ano passado. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, destacou a participação direta da população nesse processo. É grandiosa, não é? A luta para o enfrentamento da perda de biodiversidade, da mudança do clima, para que a gente tenha um novo modelo de desenvolvimento para o nosso país, pode ser fruto da ação de um governo ou de um grupo. Terá que ser fruto da ação de um povo. Em sua fase final, 1.500 delegados representando todo o país vieram a Brasília para a seleção das propostas que vão nortear políticas públicas na área. A inflação ficou em 0,43% em abril, um recuo de 0,13 ponto percentual em relação à taxa de março. O maior impacto veio do grupo Saúde e Cuidados Pessoais, seguido por Alimentação e Bebidas. Já o grupo Transportes registrou queda. A inflação no ano acumula alta de 2,48%.
E essas foram as notícias do governo federal. E agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana. Boa noite para você, até segunda. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Primeira turma do STF julga a deputada federal Carla Zambelli no caso da invasão dos sistemas do CNJ pelo hacker Walter Delgatti. STJ garante direito à indicação de gênero neutro no registro civil. Estado do Maranhão é condenado a restaurar prédio do Arquivo Público Estadual, localizado no Centro Histórico de São Luís. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começou hoje o julgamento da deputada federal Carla Zambelli. Além da condenação, a PGR pede também a cassação do mandato de Zambelli. O julgamento ocorre no plenário virtual e termina na próxima sexta-feira, dia 16 de maio. O ministro Alexandre de Moraes é o relator do caso. Marcelo Della Libera. De acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República, o hacker Walter Delgatti teria violado indevidamente mecanismos de segurança e invadido dispositivos informáticos do Conselho Nacional de Justiça, sob o comando da deputada federal Carla Zambelli. De agosto de 2022 a janeiro de 2023, Delgatti teria adulterado dados de documentos como certidões, mandados de prisão, alvarás de soltura e quebras de sigilo bancários, com o objetivo de prejudicar a administração do judiciário e a compensação das instituições e gerar vantagens para parlamentar. A primeira turma do Supremo tem maioria para derrubar parcialmente a decisão da Câmara dos Deputados que suspendeu a ação penal sobre tentativa de golpe de Estado contra o deputado federal Alexandre Ramagem. A sessão virtual extraordinária termina na próxima terça-feira. O caso trata da decisão da Câmara de suspender o processo contra Ramagem, com base no parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição, que trata de crimes cometidos após a diplomação como deputado. No julgamento de agora, os ministros discutem sobre a aplicação desse dispositivo constitucional. STJ decide que é possível retificar registro civil para indicar gênero neutro. Assim, quem não se identifica como homem ou como mulher, ou seja, pessoa não binária, pode mudar a certidão de nascimento. Fátima Uchoa. Uma pessoa ajuizou ação de retificação de registro civil alegando ter feito cirurgias e tratamento hormonal para mudar de sexo. Apesar de já ter alterado nome e gênero no registro, percebeu que era não binária e buscou o STJ para mudá-lo. A terceira turma entendeu que, apesar de não existir lei sobre esse tema, não há razão para diferenciar as pessoas transgênero binárias, que já têm o direito de mudar o registro civil, e as não binárias, devendo prevalecer a identidade autopercebida. Segundo a ministra relatora Nancy Andrighi, essa decisão não elimina o registro de gênero na certidão de nascimento, mas apenas garante à pessoa o reconhecimento formal da própria identidade. Segunda turma do TST condena a empresa de telefonia por transfobia contra empregada transexual. A operadora de telemarketing pediu indenização por danos morais porque não era reconhecida pelo nome social. Anderson Conrado. Na ação, a empregada disse que nunca teve um nome social respeitado. Também houve reclamação quanto à restrição ao uso do banheiro feminino. Ela foi demitida dias depois de acionar a direção da empresa. A empregadora foi condenada a pagar R$10 mil de indenização por transfobia no ambiente de trabalho e dispensa discriminatória. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e a segunda turma manteve a condenação por entender que houve transfobia por parte da empresa. Justiça Federal condena Estado do Maranhão a restaurar prédio do Arquivo Público Estadual, localizado no Centro Histórico de São Luís. A ação teve origem no Ministério Público Federal. Vanessa Pereira. Na sentença, a Justiça reconheceu a omissão do governo estadual na conservação do prédio onde fica o Arquivo Público do Maranhão e determinou que o governo maranhense apresente em até 6 meses um projeto completo de reestruturação e conservação do imóvel. Além disso, os sistemas de combate a incêndio e todos os outros equipamentos de segurança devem ser regularizados. Após a aprovação do projeto pelo IPHAN, o Estado do Maranhão terá mais 6 meses para realizar as obras sob pena de multa diária de R$5 mil.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Pedro Pincer e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. INSS vai informar aposentados sobre descontos indevidos na próxima semana. Comissão de Segurança Pública quer limitar redução da pena de traficantes. Projeto que reconhece oleiros e ceramistas segue para a Câmara dos Deputados. Boa noite. Aposentados e pensionistas do INSS que foram vítimas de descontos indevidos poderão informar a partir da próxima semana quais valores não reconhecem. O Senado acompanha as investigações. Repórter Henrique Nascimento. O INSS começa a notificar os aposentados e pensionistas que tiveram descontos associativos não autorizados. Pelo aplicativo Meu INSS e pela Central 135, os segurados vão verificar os nomes das entidades e os valores cobrados nos últimos anos. A partir do dia 14, será possível declarar se o desconto foi ou não autorizado. Se não houver comprovação do vínculo, a associação terá de devolver o dinheiro. Caso contrário, o processo será encaminhado à Advocacia Geral da União. O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, afirma que o rombo pode ser muito maior do que o estimado. 6 bi é só nos descontos. Foram lesados aí cerca de 4 milhões de aposentados no Brasil que ganham ali o mínimo, o salário mínimo muitas vezes, que trabalharam a vida inteira. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, defende a apuração feita pela atual gestão. Agora quem responsabilizar o governo que com sua Controladoria Geral da União iniciou as investigações, colocou a Polícia Federal, fez operação, prendeu os responsáveis e está colocando bandido na cadeia. O Senado deve analisar mais um projeto de lei voltado à proteção de mulheres em situação de violência doméstica. De autoria do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, a proposta proíbe a concessão de suspensão condicional da pena a agressores condenados por crimes de violência doméstica, familiar ou de gênero contra mulheres. Segundo o parlamentar, em 2024 foram registrados 1.458 casos de feminicídio no Brasil, o maior número desde o início da série histórica em 2015. Diante dos dados, Cajuru defende o endurecimento das penalidades para quem comete crimes de violência contra mulheres. Quem é preso e condenado depois de perpetrar tamanha covardia não pode, em meu entender, contar com o benefício de suspensão condicional de pena, que pode ser visto quase como um estímulo aos criminosos sórdidos. O senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, destacou a importância do Brasil alcançar autonomia na produção de vacinas. Para ele, esse assunto é vital e extremamente relevante para o futuro do país. A iniciativa já recebeu o aval da Comissão de Ciência e Tecnologia e agora aguarda a análise da Comissão de Assuntos Sociais. Na avaliação do senador, é preciso investir no setor de produção de vacinas para que o Brasil não fique dependente e enfrente dificuldades durante futuras crises na área da saúde. Sem dúvida nenhuma tem que ser aprovado para o futuro do Brasil, para ele não ficar na dependência do desenvolvimento de vacinas de outros países. E a gente sabe que durante uma pandemia, a gente sabe que isso nos coloca atrás na fila. A Comissão de Segurança Pública quer limitar a redução da pena de condenados por tráfico de drogas. Senadores aprovaram punição menor apenas para réu primário e com bons antecedentes, que não pertencer a organizações criminosas e tiver sido apreendido com pequena quantidade de drogas. Repórter Bruno Lourenço. Hoje, a pena para o tráfico de drogas pode ser reduzida em até 2/3 se o réu for primário, tiver bons antecedentes e não pertencer à organização criminosa.
rigorosa. A Comissão de Segurança Pública aprovou um projeto de lei que limita essa redução a 1/3 e condiciona a pena aos casos de pequena quantidade de droga apreendida. O relator, senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, defendeu a punição mais rigorosa. Já o senador Sérgio Moro, do União do Paraná, acredita que a melhor definição na lei vai evitar que juízes tomem decisões equivocadas. Mas veio uma decisão do STJ, de um ministro em particular, que liberou um motorista de caminhão no qual foram encontrados 800 quilos de cocaína. A proposta, que seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça, também aumenta a pena de reclusão mínima para o crime de tráfico de drogas de 5 para 8 anos e a máxima de 15 para 20 anos, e permite a majoração da pena em até 2 vezes em função da natureza e da quantidade de substância apreendida. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou um projeto que reconhece a profissão de oleiro ou ceramista. A proposta pode seguir diretamente para a análise da Câmara dos Deputados. Repórter Marcela Diniz. Pensar o objeto, preparar o barro, moldar, secar, queimar, pintar ou esmaltar, dar acabamento e ensinar outras pessoas a fazerem o mesmo. Essas são as atividades dos oleiros ou ceramistas descritas no projeto de lei aprovado pelos senadores e que reconhece em lei a profissão no Brasil. A relatora senadora Soraya Tronic do Podemos de Mato Grosso do Sul ressaltou os aspectos histórico e cultural da arte do barro. No meu estado, Mato Grosso do Sul, há vários ceramistas talentosos que trabalham com a arte do barro. A cerâmica indígena, especialmente a dos Terena e dos Caduel, é parte importante da cultura local e é reconhecida como patrimônio histórico e cultural do nosso estado. Para o autor, senador Zequinha Marinho do Podemos do Pará, o reconhecimento em lei é importante para a proteção jurídica e a organização da categoria. O projeto segue para a Câmara dos Deputados. A subcomissão temporária criada pela Comissão de Meio Ambiente para acompanhar os preparativos da COP30 foi instalada esta semana. Repórter César Mendes. Uma subcomissão temporária do Senado vai acompanhar os preparativos para a COP30, a Conferência do Clima das Nações Unidas, que será realizada em novembro deste ano, em Belém, no Pará. Para a instalação dos trabalhos, foi escolhida como presidente a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal. Ela declarou que a realização da conferência no Brasil é uma oportunidade histórica e fará do país o epicentro do debate climático global durante alguns dias. Para Leila, é fundamental assegurar que este protagonismo se traduz em avanços concretos. A COP30 não é apenas uma conferência, é a confluência de expectativas, compromissos e decisões que impactarão o planeta por décadas. Foram escolhidos ainda como vice-presidente do colegiado a senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, e como relator, o senador Beto Faro, do PT do Pará. Um novo projeto de lei pode caracterizar como crime o exercício ilegal da profissão de corretor de imóveis. A repórter Lana Dias tem mais informações. O exercício ilegal da profissão de corretor de imóveis poderá ser caracterizado como crime com um novo projeto de lei. A proposta do senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, visa alterar o Código Penal para acrescentar a pena para essa conduta: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. O senador explica no texto que o número de pessoas despreparadas e sem devida inscrição nos órgãos regulatórios é alto. Wellington afirma que o projeto tem como objetivo reconhecer o trabalho dos corretores e garantir mais segurança na compra de imóveis. Esse projeto é mais uma forma de reconhecer o trabalho sério de quem atua de forma correta, com ética e, acima de tudo, profissionalismo. Comprar ou vender um imóvel é uma grande decisão, sem contar que ter um imóvel também é algo muito desafiador por causa do custo. Atualmente, o exercício ilegal da profissão de corretor de imóveis é configurado como contravenção penal, ou seja, é uma infração de menor gravidade com pena de 15 dias a 3 meses ou multa. A profissão é regulamentada e fiscalizada pelo Conselho Federal e Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom final de semana. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União fez auditoria na Defensoria Pública da União para avaliar a assistência jurídica prestada a pessoas de baixa renda. A DPU é responsável por prestar orientação, promover direitos humanos e defender os direitos das pessoas necessitadas.
A fiscalização apontou problemas como falta de padronização nas unidades, indicadores de desempenho que não refletem a realidade e estrutura física, além de quadro de pessoal insuficiente. O sistema de agendamento também apresentou falhas, como a ausência de transparência nas informações. O TCU determinou que a Defensoria faça melhorias no sistema de agendamento e padronize os processos para atender a população. O prazo para fazer as correções é de até 180 dias. O objetivo do tribunal é aprimorar o serviço oferecido. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Comissão aprova projeto que vincula reajuste do BPC ao salário mínimo. Câmara discute projeto sobre o desenvolvimento da inteligência artificial. Deputados querem criar exame de proficiência para profissional da saúde. Boa noite. Projeto de Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, exige exame de proficiência para todos os profissionais da saúde antes do exercício da profissão. O parlamentar observa que muitos trabalhadores atuam sem a devida qualificação, colocando em risco a vida dos pacientes. Hildo Rocha alerta para o aumento de cursos mal avaliados, especialmente em cidades pequenas. Segundo ele, o texto prevê que os conselhos de classe conduzam os exames e garantam que apenas os profissionais capacitados recebam autorização para atuar. Paulo Foleto, do PSB do Espírito Santo, defende a criação de um exame de proficiência para médicos, como a prova da OAB, aplicada para quem pretende advogar. O deputado relata que a proposta já conta com o apoio do Conselho Federal de Medicina e dos conselhos regionais. Paulo Foleto afirma que a medida busca garantir a qualidade da formação médica e impedir que profissionais ingressem no mercado de trabalho sem a devida capacitação. Ele manifesta preocupação com os efeitos da abertura desenfreada de cursos de medicina no país. Enfermeira Rejane, do PCdoB do Rio de Janeiro, alerta para os riscos da formação inadequada de profissionais de saúde por meio de cursos à distância. Ela defende que a qualidade da assistência aos pacientes depende da formação presencial e rigorosa desses trabalhadores. Enfermeira Rejane acredita que o ensino à distância compromete a segurança dos atendimentos e que o poder público deve estabelecer um marco regulatório responsável. Ela menciona ainda iniciativas para impedir a proliferação de cursos inadequados em diversos estados do país. Previdência. Na visão de capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, admitiu em audiência na Câmara conhecimento prévio da fraude do INSS. O deputado critica a omissão do governo e conclama a população a processar os responsáveis. Helder Salomão, do PT Capixaba, afirma que a fraude no INSS teve início no governo Temer e se ampliou no governo Bolsonaro. Ele reitera que a atual gestão apoia a investigação de irregularidades, mesmo contra aliados, e que é dever do Congresso proteger os aposentados contra organizações criminosas. Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, avalia que a instalação de uma CPI para investigar as fraudes no INSS é uma resposta do Legislativo sobre as denúncias. Ele culpa o governo pelos descontos ilegais que retiraram mais de 6 bilhões de reais de beneficiários. Paulão, do PT, elogia a Polícia Federal e o Ministério Público pela apuração das fraudes no INSS que resultaram na saída de dirigentes do órgão, inclusive em Alagoas. Ao cobrar a punição dos responsáveis, ele destaca que é preciso respeitar o devido processo legal. Gustavo Gayer, do PL de Goiás, critica a esquerda por não apoiar a CPI do INSS. O deputado acredita que o total de recursos desviados ao longo de 3 anos supere os 150 bilhões de reais. E acrescenta que partidos de centro estão abandonando o governo para evitar desgaste político e associação a escândalos. Diante das fraudes bilionárias no INSS, Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, apresentou projeto que obriga aposentados e pensionistas a autorizarem presencialmente qualquer desconto em seus benefícios. Ele afirma que a proposta visa proteger os mais vulneráveis. Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, classifica como grave o escândalo dos descontos indevidos na folha de pagamento do INSS. O deputado exige uma investigação rigorosa, punição severa e a devolução imediata dos valores retirados indevidamente dos aposentados.
Comissão aprova a fixação em lei da vinculação do reajuste de BPC ao salário mínimo. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes sobre a medida. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou o projeto que vincula o reajuste do BPC à política de valorização do salário mínimo para assegurar a correção anual às pessoas com deficiência e aos idosos. A regra atual do reajuste do benefício de prestação continuada já é essa, mas o texto garante a vinculação na legislação, o que dificulta uma mudança. O texto aprovado foi o do relator, deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, que incluiu idosos nas regras de reajuste, que originalmente beneficiariam apenas pessoas com deficiência, e também estabelece que o reajuste não apenas adotaria a valorização do salário mínimo, uma lei de 2023, como o maior índice de correção que viesse a substituí-lo, com previsão de aumento real, quando isso ocorresse. O autor da proposta, deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, afirma que as regras do BPC passaram por tentativas de mudança recentemente. Quando foi ventilada a possibilidade pelo Banco Central, nós apresentamos esse projeto de lei para deixar claro, deixar na lei o que ainda não está, que o BPC ele vai ser indexado ao valor do salário mínimo e que ninguém vai poder modificar isso, a não ser que passe por um processo legislativo. O nosso objetivo é deixar isso registrado em lei para que amanhã ou depois nenhum dirigente, nenhuma autoridade pense em modificar e não tenha uma proteção jurídica. A garantia dessa informação na lei é a certeza de que ninguém vai mexer no BPC e a gente vai preservar esse benefício às pessoas com deficiência, aqueles que mais precisam. O benefício de prestação continuada é um direito assegurado pela Constituição Federal e regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social e garante um salário mínimo mensal a idosos e pessoas com deficiência que comprovem não ter condições de se manter ou manter sua família. O projeto vai ser analisado agora pelas comissões de Previdência e Assistência Social, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Se aprovada, segue para o Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Você que acompanha a nossa cobertura jornalística, que ouve os nossos programas, que aprecia a nossa programação musical. Entre em contato, faça sua sugestão, crítica ou elogio. O importante é que você fale conosco. Mande sua mensagem para radio@câmara.leg.br. Nós queremos ouvir você. Trabalho. Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, defende o fim da concessão de benefícios assistenciais a pessoas em condições de trabalho. Em seu entendimento, enquanto o país cria uma geração desmotivada a trabalhar, o mercado sofre com a escassez de mão de obra. O deputado salienta que em mais de 14 estados, o número de beneficiários do Bolsa Família supera o de trabalhadores formais. Delegado Marcelo Freitas propõe a retomada da valorização da produção e a criação de travas nos auxílios como caminho para o desenvolvimento nacional. Transportes. O governo do Paraná firmou em Brasília um contrato de concessão de rodovias federais que cortam o estado. Luciano Alves, do PSD, cita a duplicação da BR-277 e a construção de 2 viadutos em Foz do Iguaçu entre as obras prioritárias. De acordo com o parlamentar, os investimentos vão atingir perto de 35 bilhões de reais, a começar pelos trechos que ligam os municípios de Matelândia e Cascavel, na região oeste do Paraná. Luciano Alves acredita que as obras vão diminuir o número de acidentes no trecho. Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, destaca a realização de audiência pública sobre a revitalização de trecho de ferrovia que passa pela Baixada Fluminense. O deputado ressalta que no encontro foi debatido o andamento de obras de segurança. Bebeto lamenta o abandono histórico da linha férrea, mas afirma que a realização da audiência é um exemplo de transparência em relação aos investimentos na execução dos projetos em andamento e um avanço para a Baixada Fluminense. Desenvolvimento regional. Sargento Portugal do Podemos cobra do governo do Rio de Janeiro adesão ao Propag, programa federal que revisa as dívidas dos estados. O deputado alerta que a decisão influencia diretamente a vida de 400 mil servidores. Sargento Portugal afirma que a falta de adesão pode comprometer a estabilidade financeira do Rio de Janeiro. De acordo com o parlamentar, o Propag, além de aliviar as contas do Estado, possibilita o cumprimento da recomposição inflacionária. Economia.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, defende a proposta que prevê isenção no imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e desconto para quem recebe entre R$5 e R$7 mil. O deputado explica que o projeto também atinge os super ricos, que passarão a contribuir. Pedro Kizai considera a proposta um avanço na construção da justiça social e tributária. Ele ainda reforça o compromisso do governo com a redução da jornada de trabalho. O parlamentar acredita que essas pautas fortalecem a dignidade dos brasileiros. Deputados discordam sobre a criação de imposto sobre exportação de alimentos quando houver risco ao abastecimento interno. Os detalhes com a repórter Mônica Tati. Proposta que prevê a cobrança de imposto de exportação sobre grãos e carnes em situação de ameaça ao abastecimento interno está entre as que mais receberam comentários de usuários do portal da Câmara. O projeto de lei determina a cobrança sobre um conjunto de alimentos estratégicos para a dieta básica dos brasileiros quando houver algum risco ao abastecimento interno. Nesse caso, poderiam ser tributados soja, milho e arroz e carnes de frango, bovina e suína in natura. Segundo os deputados que apresentaram o projeto, ele tem como objetivo corrigir uma contradição que afronta o interesse público, a exportação de alimentos em grande quantidade em momento em que o Brasil enfrentar dificuldades no abastecimento. No entanto, a proposição já recebeu parecer pela rejeição nas 3 comissões pelas quais passou: de Agricultura, de Indústria, Comércio e Serviços e de Desenvolvimento Econômico. O deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, relator da proposta na Comissão de Agricultura, explica que a alta de preços não se dá apenas no Brasil, mas em todo o mundo, que foi afetado pela pandemia, por condições climáticas extremas e pela elevação de custos de produção. Segundo Pedro Lupion, o Brasil tomou decisões corretas para evitar a falta de abastecimento e obteve bons resultados na agricultura. A imposição de impostos de exportação sobre commodities leva a consequências negativas para o país produtor e para a economia global, como já amplamente observado. Impostos de exportação reduzem a renda obtida pelos agricultores, que são imediatamente desestimulados a investir em inovação e em produção dos gêneros taxados, prejudicando a economia do país com a redução de pessoal empregado, queda das receitas de exportações e do déficit da balança de pagamentos. Já o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, um dos autores do projeto, considera uma vitória que a proposta esteja sendo discutida. Mesmo que não seja aprovada, ele argumenta que é importante debater sobre a necessidade de manter estoques reguladores e o aumento de preços. O Brasil tem 2 questões que precisam ser tratadas e resolvidas. A primeira delas é sobre os nossos estoques estratégicos para evitar o abastecimento de alimentos, ameaçando a nossa segurança alimentar diante de crises climáticas, diante de frustração de safra. A segunda questão que o Brasil precisa resolver é o que nós estamos vivendo na pele, que é a inflação de alimentos. A proposição recebeu mais de 20 mil votos na enquete realizada pelo portal. Desses, 88% concordam totalmente, enquanto 10% dos votantes discordam totalmente da proposta. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati. Você pode sintonizar e ouvir a Rádio Câmara também na TV. Acesse o menu principal do controle de sua televisão e procure em Sintonia Automática de Canais. No canal de multiprogramação da TV Câmara, sintonize a Rádio Câmara. Ouça e acompanhe o que acontece na Câmara, na música, na cultura. TV e Rádio Câmara juntas. Somos a sua sintonia. Homenagem. Lenir de Assis, do PT do Paraná, parabeniza o Executivo pela nomeação de Márcia Lopes como ministra das Mulheres. A deputada enaltece a experiência de Lopes como ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e como ex-secretária nacional de Assistência Social. Para Lenir de Assis, a escolha para compor o quadro de ministros reforça o compromisso do governo com políticas públicas robustas. Segundo ela, a nova ministra deve fortalecer o diálogo entre áreas voltadas às mulheres. Ciência e tecnologia. Comissão da Câmara sobre Inteligência Artificial deve partir de texto aprovado no Senado. A repórter Karen Santin nos conta os principais pontos da proposta.
Resumir textos, responder perguntas, gerar imagens. Os modelos de inteligência artificial, ou IAs, estão ficando mais populares para essas e outras funções. Mas seja a utilização para fins profissionais, educacionais ou de lazer, os desafios de usar corretamente essa tecnologia são motivo de preocupação entre parlamentares. Nesse contexto, uma comissão especial da Câmara dos Deputados vai analisar o projeto que regula o desenvolvimento e o uso de inteligência artificial no Brasil. A proposta do senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, estabelece limites para explorar essas ferramentas baseadas no nível de risco potencial a direitos individuais e coletivos. Para a deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, que vai presidir a comissão especial, o grande desafio na regulação está em atender tanto aos desenvolvedores das IAs quanto aos cidadãos que querem ter seus direitos protegidos. Ela considera necessário assumir um compromisso com a inovação, já que o Brasil ainda não é um país de destaque nos rankings internacionais sobre o tema. A gente, é claro, vai ouvir juristas, mas, sobretudo, vamos ouvir o setor produtivo. Vamos fazer uma discussão muito equilibrada, buscando experiências internacionais para que a gente possa entregar esse trabalho ao Brasil, comprometido com a inovação, mas ao mesmo tempo, é claro, mitigando os riscos e os malefícios dessa tecnologia. O projeto aprovado no Senado prevê uma avaliação de impacto para sistemas de inteligência artificial considerados de alto risco antes de seu lançamento no mercado. Entram nessa categoria o uso em veículos autônomos, o processo de seleção de estudantes, o recrutamento e demissão de trabalhadores, para a aplicação da lei, entre outras aplicações. Além disso, fica proibido o desenvolvimento de IAs de risco excessivo. Aqui são incluídas aplicações em armas autônomas que selecionam alvos automaticamente e para produção ou disseminação de conteúdo que represente o abuso sexual de crianças e adolescentes. A utilização de inteligência artificial para reconhecimento de pessoas em tempo real por meio de imagens de câmeras também seria de risco excessivo, exceto em buscas por pessoas desaparecidas, cumprimento de mandatos de prisão, medidas protetivas, investigações policiais e recaptura de fugitivos do sistema penitenciário. A deputada Luísa Canziani entende que essa classificação cuidadosa é um dos méritos do projeto, considerados os possíveis efeitos colaterais da inteligência artificial. Há exemplos em que a inteligência artificial, a depender do seu uso e aplicação, ela pode significar, enfim, um tratamento racista. E outros malefícios que, a depender da tecnologia, se não houver uma tutela no uso e na aplicação, a gente pode sentir que a inteligência artificial, de alguma forma, ela detém vieses. E daí a importância da regulação. As IAs generativas de uso geral também precisam passar por uma avaliação prévia de riscos. Os desenvolvedores precisam comprovar que avaliaram e reduziram riscos aos direitos fundamentais, à integridade da informação e ao meio ambiente. Reduzir o consumo de energia e outros recursos naturais também passa a ser um compromisso para esses modelos de inteligência artificial. Caso sejam infringidas as regras sobre uso e criação de IAs, os grupos desenvolvedores ficam sujeitos a multas de até 50 milhões de reais ou correspondente a 2% de seu faturamento. As punições também podem chegar à suspensão do direito de trabalhar com esse tipo de tecnologia. Outro ponto muito debatido abordado no texto do Senado são os direitos autorais. A utilização de obras criativas protegidas passa a ser permitida apenas para alimentar IAs para fins não lucrativos de pesquisa e organização de acervo em universidades, instituições de jornalismo, museus e bibliotecas. No caso de inteligência artificial para uso comercial, a exploração de obras criativas obriga o pagamento apropriado aos titulares de direitos autorais. Para utilizar voz e imagens de terceiros, o direito à personalidade deve ser respeitado. 38 outros projetos sobre IAs estão em análise na Câmara dos Deputados. Eles abordam o tema em diversos aspectos separadamente, incluindo incentivo ao desenvolvimento de inteligência artificial, direitos autorais, uso em fraude e uso para a saúde. Mas na opinião da deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, integrante da comissão que vai analisar o tema, o texto do Senado é mais completo. Para ela, a regulação das IAs também passa pela soberania nacional no setor. Na verdade, o projeto do Senado é um projeto mais abrangente, que possibilita a gente fazer o debate a partir do que a União Europeia está fazendo, que é baseada na proporcionalidade do risco. E eu acho que esse vai ser o projeto mãe para a gente poder debater essa regulação. Do mesmo jeito, a gente precisa ter no Brasil também algo que a gente tenha o comando em nome do povo brasileiro. Como está fazendo a China, com seu site tipo de PSIC, que é um software aberto, software livre. O relator do projeto será o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP paraibano. E após a votação na comissão especial, o texto deve passar pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Karen Santin. Justiça. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, repudia as declarações do deputado Gilvan da Federal durante a reunião da Comissão de Segurança Pública na semana passada, em que ele se dirigiu de forma desrespeitosa à ministra da Secretaria de Relações Internacionais, a deputada licenciada Gleisi Hoffmann. Coordenadora-geral dos Direitos da Mulher na Câmara, Benedita da Silva afirma que o episódio configura violência política de gênero e reforça práticas machistas inaceitáveis no parlamento.
Segurança Pública. O defensor Stélio Denner, do Republicanos de Roraima, destaca a realização de um mutirão carcerário no estado, voltado à população indígena. Segundo ele, a mobilização visa a aplicação de leis nacionais e internacionais, respeitando as especificidades étnicas e culturais dos povos originários. O defensor Stélio Denner explica que a iniciativa envolve o Tribunal de Justiça de Roraima, a Defensoria Pública, a Universidade Federal, o Governo Estadual, o Conselho Nacional de Justiça e o STF, e coincide com a realização do acampamento Terra Livre de Roraima essa semana. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Boa noite e bom final de semana. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.